programa Brasil em Foco abre esse espaço para mostrar gente que faz, e faz bem feito. Faz pelas artes, pela cultura e pelos setores mais diversos. Nós encontramos um brasileiro assim, que é gente que faz. E vamos conhecer um pouco do seu trabalho. Até os 10 anos, ele era uma criança como outra qualquer, que gostava de fazer as coisas que são naturais da idade. Foi nessa época que adoeceu e teve que ficar na cama por um bom tempo. A mãe resolveu contratar uma pessoa para ensiná-lo a pintar panos. Tudo começou a partir daqui e assim. Comecei a fazer vitrine, me tornei um vitrinista, trabalhei na Embrava, na mobiliadora inglesa, Casas Levi, Ropel. O tempo passou e ele resolveu seguir um caminho com o qual tinha profunda afinidade e então deixou tudo para trás e começou uma nova etapa na vida. De vitrine é que eu passo para a publicidade via Guiatel. Eu fazia os layouts de anúncios do Guiatel e finalizava os anúncios do Guiatel. Aí, mais uma vez, eu volto para publicidade, trabalhando no escritório de publicidade, de criação. E a gente atendia uma firma que chamava V. Moreira. Aí eu começo aí. O artista plástico, até então adormecido, desperta. E os primeiros prêmios acontecem e o mundo das artes fica mais rico. No artista plástico, uma outra faceta se apresenta e o mundo das marcas ganha novas formas, cores e perspectivas. E o nome Fernandel vira marca de sucesso. E com ele o mundo das marcas perde a mecanicidade e se torna lúdico, mas com embasamento na realidade do mundo business. O primeiro prêmio veio em 1958, no 7º Festival Universitário de Arte. Em 1979, cria uma marca para Turminas, baseado no campanário da Igreja de São Francisco de Assis, de Ouro Preto. E ganha, em primeiro lugar, no concurso nacional promovido pela ADETUR. No ano seguinte, é a vez da Bienal de Minas, promovido pela Fundação Clóvis Salgado. Na terceira Trienal de Tapeçaria, no Museu de Arte Moderna de São Paulo, recebe menção honrosa do júri. E nesse aspecto, o artista plástico caminha em simbiose com a genialidade do publicitário, responsável pelo logotipo da primeira Bienal de Arte de Minas Gerais. Quando o Clube Atlético Mineiro completou 80 anos, coube a Fernandel criar a marca que ficou na história de Minas e do time. O mineiro de Belo Horizonte rompe as fronteiras e participa do concurso interamericano para a criação do logotipo que seria o símbolo do 5º centenário da chegada de Colombo às Américas e é finalista. Como uma coisa puxa a outra e assim a vida segue, o nome, o talento de Fernandel foram a base para que surgisse a Zimbábue, uma agência que tem as mentes mais criativas, trabalhando para criar verdadeiras obras de arte que representarão empresas, instituições, eventos e tudo mais que precise de um símbolo que represente. E por que Zimbábue? Quem escolheu esse nome foi meu filho. E ele queria que fosse um nome diferente. Eu acho interessante, gosto do nome, porque fica um nome diferente, porque geralmente a agência, quase todos os nomes é sigla e tal. E quando é nome diferente, grava mais fácil. Só ela, por ser Zimbábue, ele, apesar de nova, e nas concorrências que ela entra, ela marca. Por quê? Porque o nome é diferente. Em sendo agência de publicidade, cuida da imagem de grandes empresas do estado e do país. E tem a tutela de um homem que não para e que une experiência de vida, conhecimento adquirido e dom para fazer de uma marca mais que um símbolo, mas uma referência. E como é típico de quem é assim, Fernandel, ao ser questionado quanto ao futuro, a resposta vem do fundo de uma alma que sentimos transparente. Vai continuar enquanto eu estiver vivo, porque enquanto eu estiver criando, eu estou vivo. Que bom que ele vai continuar. Minas agradece enquanto o Brasil se enaltece, graças à grandeza de cada filho que,
Como Fernandel, é gente que faz. No decorrer do ano acontece aqui em Belo Horizonte diversos eventos culturais. Mas não se pode falar de cultura belo-horizontina e mineira sem falar do Museu Histórico Abílio Barreto. E é o que vamos conhecer a partir de agora. Ao cair da tarde, o Belo Horizontino pode se sentir como se vivesse em uma pacata cidade do interior, tamanho o aconchego que oferece a Praça Raul Soares, em estilo francês, com uma fonte luminosa musical que embala a conversa de muitos, o namoro de outros e estimula outros tantos à prática da caminhada e corrida. Em linha reta, seguindo a Avenida Amazonas, a Praça 7, coração da capital, contrapõe a tranquilidade da primeira e cumpre o seu papel de ponto de manifestações das diversas ordens político, social e cultural. Ainda em linha reta, a Praça da Estação, aqui espaço para a contemplação, tamanha beleza do conjunto arquitetônico que transporta quem a visita para um outro mundo, não menos encantador e fascinante. Depois da viagem, hora de uma pausa na Praça da Liberdade e literalmente parar e entender aqui o sentido pleno de liberdade. Traduzido pela Avenida das Palmeiras Imperiais, pelo coreto incólume diante do tempo e mineiramente espiando. E tudo aqui nos remonta à lembrança de quem um dia fez de seu sangue semente de liberdade. Parte de tudo isso pode ser encontrado em um outro espaço, no Museu Histórico Abílio Barreto, que está instalado na antiga sede da Fazenda Velha do Leitão, é o único prédio remanescente do Arraial de Curral del Rei. Seu acervo reúne mais de 7.780 peças, entre objetos de época, fotografias e esculturas. O nome é homenagem ao historiador Abílio Barreto. O museu oferece aos visitantes exposições de longa, média e curta duração, que retratam diferentes aspectos da história de Belo Horizonte, atividades de educação patrimonial relacionadas à proteção de bens culturais e à valorização de acervos sobre a história local e a memória social da cidade, além de intervenções ligadas à área fora de sua sede. Oferece ainda eventos de difusão cultural em seu palco ao ar livre e no auditório, reafirmando seu papel como lugar de disseminação e valorização da produção cultural local. E encontramos aqui a Mariquinha, a 7ª locomotiva utilizada no ramal urbano que ligava o Arraial de Belo Horizonte à Estação Central do Brasil. Aqui, aparentemente, o tempo parou. Talvez, quem sabe, apenas um jeito mineiro de a história espiar o futuro, cismando no presente. E no contraponto do passado, o presente e o futuro a partir das linhas de Niemeyer. E é o que vamos conhecer a partir de agora e a partir da quietude do Museu Histórico Abílio Barreto, que vamos de encontro à leveza, ao reboliço e às linhas de Niemeyer, no Museu de Arte da Pampulha, cuja arquitetura, por si, já é uma obra de arte. Antigo Cassino da Pampulha integra o conjunto arquitetônico da Pampulha. Foi o primeiro prédio do conjunto a ser construído. Era uma experiência do Niemeyer, do arquiteto Oscar Niemeyer, com o então prefeito da cidade, Juscelino Kubitschek, que o Juscelino então imagina que aquele espaço onde tinha uma barragem feita artificial, uma lagoa artificial, precisava de ter um lugar de entretenimento e lazer para a cidade. Então, vários projetos foram encaminhados, ele solicitou, inclusive, um urbanista francês, o Agache, para fazer um projeto para lá, o qual nenhum deles satisfez o prefeito. E aí,
intermediado a partir de uma relação com o Rodrigo Melo Franco, que era o presidente do IPHAN à época. Ele então é apresentado a Oscar Niemeyer, que faz uma proposta desses conjuntos de edifícios para a Orla da Lagoa. Quais eram esses edifícios, né? O cassino, a casa de um clube público, a igreja e um hotel que não chegou a ser construído. Então, esses edifícios formavam esse complexo arquitetônico. No clube tem uma especificidade, que o clube ele era um clube náutico e de golfe, onde hoje é a Fundação Zoobotânica. Então, esse complexo arquitetônico, no momento que ele surge, no momento que ele é edificado, ele já é uma revolução em termos de linguagem arquitetônica para o país e mundialmente. Houve pavilhões, publicações internacionais que discutiam esse complexo arquitetônico e tanto Niemeyer quanto o próprio Juscelino falam dessa importância como um ensaio para Brasília, né, que foi a capital completamente pensada, idealizada e projetada. Então, é de fato uma inovação aí em termos arquitetônicos. Foi concebido para ser um cassino e cumpriu o seu papel atraindo jogadores de todas as partes do Brasil. E mudou a vida noturna de Belo Horizonte, ficou conhecido como Palácio de Cristal. Quando tem a proibição dos jogos de azar no Brasil, em 1946, o cassino para de funcionar, né? Não tem motivo para o uso dele, ele começa a ser uma espécie de uso esporádico da prefeitura. Todos esses edifícios, é importante lembrar isso, que eles são construídos pelo município e são de poder do município, inclusive o clube, que só é privatizado nos anos 60. E aí, o que a gente vai ter? A gente vai ter, em 1957, uma atitude da prefeitura de transformá-lo dentro do movimento das artes plásticas do Brasil, né, liderado por Assis Chateaubriand, da abertura do antigo cassino em museu de arte. Nos jardins, o toque genial de Burle Marx. A partir de 1957, passou a funcionar como museu e hoje abriga um acervo de 1.600 obras. Dentre elas, mostras da arte contemporânea brasileira que enfocam variadas tendências artísticas. Um dos destaques do acervo são as obras de Guignard. E tem mais. Em 2001, ele tem um outro recorte curatorial, que é a transformação dos salões de arte em um salão, em um projeto de arte contemporânea que é chamado no meio artístico como Site Specific. O que é o Site Specific? São projetos de chamar artistas contemporâneos para pensar obras a partir da arquitetura do prédio. Então, são obras que são feitas sob medida para aquele espaço, pensados a partir desse significado que a gente estava falando aqui do ponto de vista histórico, né? E a outra ação que o museu vai começar a fazer nessa época também, que é um projeto pioneiro no Brasil, que é o projeto Bolsa Pampulha, que é um projeto de residências que a gente abre um edital público, seleciona 10 artistas no Brasil. É um projeto que dura 2 anos, mas os artistas ficam em torno de 1 ano e meio aqui, que depois outros museus, outras instituições nacionais fizeram aos moldes do museu também. Ao andarmos e observarmos as colunas, as escadas sinuosas, cada detalhe traçado pela imaginação do gênio da arquitetura nacional Niemeyer, nos permitimos ousar e por alguns instantes nos sentir meio que imortais em um palácio de cristal. E o Brasil em Foco faz uma pausa. No próximo bloco, temos um encontro marcado com a tradição, em instantes.